Você falou sobre o luto da mãe. E eu não tenho certeza se exatamente você citou, queria entender, as mães com depressão pós-parto, que entram num desespero e que eu associo até isso com as cobranças que muitas pessoas têm com seus trabalhos. E que isso leva, porque o que é a depressão pós-parto de fato e quanto isso impacta na mãe e o que faz muitas mães, infelizmente, desistirem por conta dessa depressão, assim como pais de família que não aguentam suportar a questão financeira no mesmo peso, fazem o mesmo. Eu não aguento, porque eu não aguento falhar, tchau, me tiro de campo, mas definitivamente. Isso sempre foi, eu confesso que eu não sei, não tenho esse dado. Isso sempre foi assim? É uma questão de história? Ou isso vem aumentando por algum motivo? Vem aumentando e, na verdade, assim, é a maneira como a gente tem lidado com os nossos sofrimentos, né? E com as nossas frustrações e decepções também, né? Em relação à depressão pós-parto, tem uma questão orgânica, né? Que merece realmente alguns cuidados, mas eu trago uma concepção que eu nomeei por processo de morrência. O processo de morrência é um definhar existencial, que é uma complexidade de comportamentos autodestrutivos cujo ápice é o suicídio. Então, todas as vezes que a gente tem um sofrimento intenso, seja lá pela depressão pós-parto, seja lá por frustração ou por dificuldade de lidar, quando você fala uma pessoa que perdeu tudo, um pai de família, uma pessoa que tem problema no trabalho, quer dizer, a gente vai vendo que existe um definhar existencial em todo ser humano, porque em vez da gente colocar para fora, né, que é colocar aquela energia, né, para matar aquilo que está matando a gente, né? Não estou falando concretamente, mas assim, a gente vai definhando existencialmente com várias decepções na vida e vários conflitos e vários problemas. Então, assim, muitas vezes o que tem acontecido? Eu faço o contrário. Eu, em vez de brigar com o meu chefe, porque eu aprendi, lógico, porque eu não posso ficar sem emprego, ou em vez de brigar com as pessoas que me machucam, eu vou colocando para mim, contra mim. E aí esse é o início, é o berço, né, daquilo que eu nomeei por processo de morrência. O berço, na verdade, do processo de morrência, Raul, é a vulnerabilidade. Vulnerável é aquele que se sente ferido, atacado e desprotegido. Pronto. Qualquer situação entra nessa possibilidade, né? Porque eu me sinto ferido, eu me sinto atacado e me sinto desprotegido. Então, eu estou vulnerável. Então, quando eu me encontro vulnerável, eu aciono aquilo, eu começo a desencadear aquilo que eu nomeei por processo de morrência. Veja bem, eu falo processo, que é um encadeamento de várias situações juntas que vão desde a minha modalidade de enfrentamento até os ataques externos, lógico. Então, assim, a pessoa vai acumulando. Eu costumo também falar que aquele que vive em processo de morrência, nós, em algumas fases, a gente vive acumulação, né? Na verdade, a gente se torna um acumulador. E como todo bom acumulador, você vai imaginando que você vai se encaixotando. E explode, né? Exato. E aí eu entro com uma abordagem. Quem não explode em processos autodestrutivos, implode em suicídio. Exatamente. Né? Porque, querendo ou não, aí eu começo a trabalhar com uma linguagem que aquilo que a gente acha que é extremamente errado, que é o processo autodestrutivo, eu não conheço nenhum ser humano que não se autodestrói. Já começa de alguma maneira ou outra. Então, assim, todos nós nos autodestruímos. Qual que é o antídoto de um processo autodestrutivo? É você aprender aquilo que eu chamo de extrair flor de pedra. O que é extrair flor de pedra? É extrair beleza de um solo árido. Tem duas fases esse processo de extrair flor de pedra. Transformar a sua dor em amor, mesmo que seja amor próprio. E transformar o desconhecimento em conhecimento, que é isso que eu fiz a minha vida inteira. Ou seja, olhar para a solução, não para o problema. Exato, porque toda situação de desconhecimento, né? Eu, como autora lá do Suicídio Gestalt, né? Tive recusas editoriais. Eu falei, não, mas eu vou bancar isso, eu vou ser suicidologista. Eu não vou mexer no vespeiro, porque eu vou trabalhar com pessoas que efetivamente a gente precisa. Pronto, transformei em conhecimento. Hoje a gente tem uma área que não é uma profissão, mas é a suicidologia.
suicidologia, que é uma área que estuda os processos autodestrutivos, que estuda o luto por suicídio, que antigamente a gente não sabia nem o que era isso, não é? Então, como é que a gente vai fazendo para lidar com tudo isso, né? É ajudar a pessoa a reassumir e reinventar muitas vezes, porque muitas vezes ela tem que matar aquela pessoa, não concretamente por meio do suicídio, mas matar aquilo que era conhecido, né, para se fazer uma outra pessoa, inclusive para falar, eu não quero mais entrar nesse lodo que eu tô nesse limbo existencial. É identificar, aceitar, resolver e criar um novo, né? Exatamente. Porque o novo só vai embora se a gente deixar aí o velho. Por isso que todas as coisas que eu sempre falo, né? Inclusive em todas as minhas postagens continua, respira, deixa ir. Porque a gente fica apegado àquilo. E outra, eu costumo falar, Raul, a gente se acostuma com o quentinho do cocô, sabe? Porque é isso, a zona de conforto, é o conhecido. Então, não, a gente vai precisar se reinventar. E durante a minha inflamação cerebral, eu comecei a colocar, inclusive na minha vida. Hoje eu estou aqui viva, eu estou saudável, posso falar existencialmente. Eu me reconectei, eu resgatei o meu lugar na suicidologia e em várias outras áreas, né? Para falar, inclusive meu papel de mãe, que vai fortalecer os meus filhos para ficar sem mim, né? Então, assim, isso é bacana, porque é o jeito, se eu não morri, é porque tem jeito. Então, tô aqui para contar a história.